Boa noite a todos. Eu nunca fiz uma palestra para tanto encarnado. Isso é muito bom. Quero agradecer a minha amiga Estela. Sem ela não estava aqui hoje. Um abraço para o Dr. Agnaldo, que eu só tive o prazer de conhecer de vista. E, por incrível que pareça, mora 4 anos em Rio Preto e eu nunca tive a oportunidade de vir aqui. Talvez porque quis o destino que eu viesse hoje aqui e reencontrar tantas pessoas queridas que, infelizmente, não por falta de vontade, mas pelas atribulações da vida, nos fazem ficar distantes delas. E, por ser oncologista de formação, o famoso médico que ninguém quer, eu tento amenizar um tema que normalmente é muito penoso para a maioria das pessoas. Porque quem não teve um amigo, um conhecido, um parente, ou até mesmo a própria pessoa que não teve um câncer? E quando eu comecei na doutrina espírita, isso não faz muito tempo na atual encarnação, me causava sempre muito interesse no tema e grande dificuldade de encontrar literatura espírita nesse tema. Tanto é que, se vocês forem ver, não existe um livro denso que aborde com profundidade esse tema. Já diziam alguns, já me disseram que talvez isso seja o próximo passo. Estudar, estudar, estudar. Tanto a doutrina espírita quanto a oncologia. Quem sabe o dia que eu tiver um pouco mais de experiência e condição, eu possa, quem sabe, desenvolver um trabalho como esse, que eu acho que no atual estágio que eu me encontro ainda eu não reúno as condições necessárias para isso. E falar da visão espírita do câncer, normalmente, a doutrina espírita, como a gente lembra, ela é composta de um tripé. Ela tem a sua base filosófica, a sua base científica e a sua base religiosa. Então, quando a gente vai falar de um tema, especialmente um tema que une filosofia, ciência e religião como esse, a gente tem que dar uma passada em alguns conceitos que para alguns pode ser total novidade, para alguns uma vaga lembrança e para outros uma rotina. O primeiro que eu gostaria de lembrá-los, já que todos aqui acreditam em acaso, o acaso que, brincadeiras à parte, nós espíritas que acreditamos que o acaso não existe, como Kardec nos ensinou, o acaso, diria aqueles que acreditam no acaso, olha que coincidência do destino, no mesmo ano, em 1857, e no caso em 1858, 1857, o que acontece? Publicação de O Livro dos Espíritos. 1858, Darwin e Wallace publicam na comunidade científica a teoria da evolução das espécies, dando os primeiros conceitos, a base do conceito de evolução que norteia a maioria dos cientistas até hoje na Terra. O conceito de evolução começa com Darwin em 1858, trazendo para nós o conceito da evolução material das espécies. A evolução física, em que o mais forte se sobrepõe sobre os mais fracos e, com isso, consegue se adaptar ao meio e sobreviver e
prosperar. E em Kardec vem exatamente e mostra a teoria da evolução espiritual em O Livro dos Espíritos. Você vê que a providência divina se utiliza de pessoas diferentes para mostrar que aquele ato que ocorreu na Idade Média, em que a religião e a ciência foram obrigadas a se separar por inobservância dos homens, em função da nossa inferioridade daquela época, já nessa época já começa a se aproximar novamente. E começa a dar os princípios do que hoje todo mundo já vem estudando, inclusive em universidades, os conceitos de evolução e também os conceitos de espiritualidade. Hoje, por exemplo, aqui na Faculdade de Medicina já existe um grupo de estudos de espiritualidade. Então, em Harvard, uma das maiores universidades do mundo, estuda-se a fundo a evolução, a espiritualidade. Na USP, Dr. Sérgio Felipe estuda em profundidade o processo mediúnico. Então vejam vocês que assuntos comuns à doutrina espírita já estão chegando à ciência e que, certamente, com o passar dos anos, necessitarão do método científico para sua validação e a sua aplicação prática. E tudo começa aqui, né? Quem se lembra da célula? Né? Tudo começa na célula. Quando o nosso pai doa o seu espermatozoide e a nossa mãe doa o seu óvulo, e eles se encontram, e ali começa uma vida. No momento em que se encontram espermatozoide e óvulo e começam-se a multiplicar, primeiro se acopla no útero, e como nós sabemos, como o Livro dos Espíritos diz, no momento dessa concepção, no momento em que o espermatozoide penetra o óvulo, ali já há uma vida. Ali começa uma nova vida. E eu gostaria de lembrá-los, meus irmãos, de que o material genético que a gente tanto estuda no segundo grau, no primeiro grau, o material genético nada mais é do que o plano diretor da célula. Ele que organiza como que a célula se comporta. E esse material genético, no caso, nós, seres humanos, nós temos os chamados cromossomos, que nós temos numa quantidade em cada célula, nas pessoas normais, no número de 46. São 23 pares em cada célula. E esses cromossomos, que seriam as estruturas maiores que estão o material genético contido no núcleo, que está ali dentro do núcleo, a mensagem que será transmitida em todas as gerações. Dentro desse arcabouço chamado cromossomo, existem os genes, que seriam os tijolinhos, que dentro de cada cromossomo nós temos um gene, e cada gene tem uma função específica. Esses tijolinhos, organizadamente, dão, no caso, um estímulo. Eles mandam uma mensagem para o restante da célula de como ela vai se comportar. E a mensagem que o gene manda, ela vai através das proteínas. Então, ele manda a mensagem, o nosso tijolinho manda a mensagem para que a nossa célula ou cresça ou se multiplique, ou em alguns casos morra, ou em alguns casos se transforme, ou causa o que a gente chama de mutação, que é uma mudança da célula. E isso fica tudo contido dentro de uma dupla hélice que a gente vê aqui. Essa dupla hélice é o famoso DNA. Então, o DNA está
todo enovelado dentro do núcleo. E dentro do nosso DNA nós temos à disposição dele. Nós estamos organizados com cromossomos e genes, que na grande maioria estão localizados no núcleo de cada célula. E esses genes mandarão mensagens através de proteínas. Ficou muito difícil? Espero que não. Espero que todos tenham conseguido acompanhar essa linha, porque isso vai ser fundamental para a gente entender o processo biológico e como o processo biológico tem interferência direta no espírito que passa pela prova. Então, só para relembrar, nós temos a célula, o DNA está todo enovelado nos 46 cromossomos, temos os genes, no caso, tudo isso compõe o DNA, e as mensagens são as proteínas. As proteínas mandam a mensagem que o gene, que o DNA produziu. Então, regra geral, nós temos uma célula que, na maioria das vezes, isso é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, o câncer, ele não é hereditário. Quer dizer, se a minha família teve um câncer de mama, se a minha mãe teve um câncer de mama, obrigatoriamente, assim, há uma grande chance da filha ter câncer de mama? Sim. Mas se a gente fizer uma pesquisa genética, a gente vai ver que muitos cânceres de mama, na grande maioria das vezes, só acometem uma pessoa na família. Aí vocês vão perguntar assim, mas Gustavo, me fala o seguinte, se eu tenho muita história de câncer na minha família, é tudo a mesma coisa? Com certeza não é. E a grande maioria dos cânceres não tem relação nenhuma. Então, por exemplo, a maioria das pessoas que tem um câncer de pulmão tem pelo seu hábito de fumar. Logicamente, trazem uma predisposição genética, mas o efeito ambiental é muito importante para que ela venha a ter o câncer. Então, é mais relacionado. Hoje, o câncer está mais relacionado com a nossa ação do que com aquilo que a gente está herdando. O material genético, ele é importante? É sim, ele predispõe. Mas se não tiver o ato, se não tiver o fator que vai induzir, raramente nós teríamos. Há uma estimativa da Organização Mundial de Saúde que 30% dos cânceres do mundo deixariam de existir se o cigarro e a bebida não existissem. Então, vejam vocês como a influência ambiental, a influência dos hábitos tem forte relação. E não a influência do nosso material genético. Mas, como todo câncer, é a partir de uma célula, ela sofre um descontrole que começa a crescer, nós vamos tendo mudanças, mutações do nosso DNA, e esse câncer vai, na fase final, se espalhar, que é o que a gente chama de metástase, que é quando o câncer invade outros órgãos. Por exemplo, um câncer de pele, que saiu da pele e foi para os gânglios. Então, ele não ficou restrito àquele órgão. Ele espalhou, ele caminhou. Quando ele caminha, quando ele não respeita o limite do órgão, ele forma o que a gente chama de metástase, que é a invasão de outros órgãos. E, gente, 2 cientistas que mudaram completamente o que nós sabemos. Em 2001, foi publicado o Projeto Genoma Humano. O Brasil ajudou com 30% da codificação do genoma humano, foi feito no Brasil.
E esses dois senhores, Dr. Francis Collins, que era o responsável pelo consórcio público americano, e o Dr. Craig Venter, que é o dono de uma empresa, então que fazia parte do consórcio privado, eles ficavam disputando para ver quem que terminava primeiro o sequenciamento do genoma humano. Sabe qual foi a diferença entre um e o outro? Um dia. Foi só isso. E ambos conseguiram chegar às mesmas conclusões. Quais? Que nós temos genes. Muito bem. Identificamos os genes, abrimos um livro e vimos os tijolinhos. Só qual o problema? A gente não sabe a mensagem do livro. Por quê? Porque a gente não consegue interpretar a proteína. Então, passada essa fase, hoje a gente estuda o que é chamado do projeto proteoma humano. Então, a gente abriu um livro, viu uma sopa de letrinha, mas não consegue ler. Só que isso tem uma importância fundamental, porque todos os tratamentos estão hoje sendo dirigidos aos genes que predispõem ao câncer. E foi apresentado nessas duas revistas científicas. Aí vocês estão me perguntando, mas o que isso tem a ver com o espiritismo? Por que o Gustavo quis falar exatamente de uma parte tão científica numa palestra espírita? Porque, queridos, no livro Genética e Espiritismo, do autor Eurípides Kuhl, ele traz a seguinte informação para nós. O que são os genes? São segmentos do DNA que arquivam instruções para fabricar proteínas. Lembra? Mandar mensagem. O tijolinho, a proteína é a mensagem. Os tijolos de construção da vida. Os genes determinam características físicas do indivíduo transmitidos de geração a geração. Já Johansen, em 1909, dizia que o gene era a unidade funcional da hereditariedade, onde estão presentes os ácidos nucleicos, portadores de informações genéticas que proporcionam a diversidade entre os indivíduos. Vixe, está ficando difícil, está embaralhando minha cabeça, Gustavo. Explica esse negócio direito. Gente, é muito simples. Quando a gente recebe o óvulo espermatozoide, ali fica definido o que nós vamos trazer de herança. E essa herança podem... Vocês se lembram lá no Livro dos Espíritos, quando eles falavam assim... como se acopla o corpo físico ao perispírito? Alguém se lembra dessa pergunta de O Livro dos Espíritos? A resposta dos Espíritos, ele diz o seguinte: o corpo se liga ao espírito, ao perispírito, átomo a átomo, molécula a molécula. E eu ponho ainda mais uma coisa: DNA com DNA. Porque perispírito não é material? Não faz parte da matéria? Da nossa crosta? O perispírito de cada espírito encarnado na Terra não é retirado de substâncias próprias da Terra? Então, será que o perispírito tem gene também? Será que o perispírito também tem DNA? Ou será que é tudo a mesma coisa? Só que a gente só está olhando com ópticas diferentes. Ou nós só temos aparelhagem e evolução científica nesse momento para olhar o corpo físico e não olhar o perispírito. Aí, queridos irmãos, vem o Eurípides Kuhl e fala o seguinte: os genes teriam ligações com outras energias mais evoluídas, com potencialidades imensas, um elan vital, uma linha vital, uma essência, uma verdadeira energia espiritual com funções extensas e altamente complexas, fornecendo melhores equações na avaliação do mecanismo evolutivo da vida.
por que reencarnamos? Não é para evoluirmos? Se acreditamos que a reencarnação é a prova incontestável da bondade de Deus, e quando nós observamos, vamos observar o mundo, quando nós éramos homens primitivos, não havia uma diferença física do homem atual? Não houve, com o passar dos anos, com a evolução da matéria, com a evolução espiritual que o mundo passou, quando a Terra deixou de ser mundo primitivo e entrou para mundo de provas e expiações, não houve uma mudança até no nosso corpo físico? À medida em que a medicina evoluiu, não houve mudança do quão rude eram as provas? Há menos de 100 anos atrás, nós não tínhamos sequer antibióticos. Há menos de 70 anos atrás, não existia quimioterapia. Nenhuma. A primeira foi descoberta por acaso na Primeira Guerra Mundial. Então vejam vocês o quanto nos últimos anos a coisa vem mudando rapidamente. E essa energética espiritual, resultado de vivências e experiências incontáveis, com as suas emissões vibratórias, apresentaria zonas intermediárias, e ele põe perispirituais, até desembocarem nos genes, por onde as sugestões, informações, diretrizes, enfim, todo o quadro de nossa herança espiritual tivesse possibilidade de expressões nas regiões cromossomiais de herança física. Alguém aqui está pensando que nem eu. Lei de causa e efeito. Quem pensou nisso? Exatamente como ele fala aqui. O registro de tudo que é feito fica marcado no nosso DNA. Há um registro. Possivelmente, tudo que é reflexo, não é isso que a gente ouve? Tudo que é reflexo do perispírito vai aparecer no corpo físico em um dado momento? Como a gente sempre já cansamos de ouvir essa frase, mente sã, corpo são? Será que todos os registros de pensamentos, de vibrações, de sintonias, toda mudança de padrão vibracional, será que isso não deixa uma marca? Lá, a gente sabe que isso deixa marca no perispírito. Quando nós temos mágoa, quando nós temos angústia, quando nós temos dor, não fica mágoa, não fica marca lá? E essa mácula, ela tem que se exteriorizar. O perispírito, Deus na sua infinita misericórdia e bondade, vai dando para a gente oportunidade de mudar, de repensar. Estabelece bloqueios energéticos, inúmeros bloqueios energéticos para nos dar tempo. E porque é infinitamente bom, até que isso é exteriorizado. Isso é sinalizado para dentro do corpo físico. Com este conceito, então, de uma energética espiritual imortal e sempre atuante, colhendo os dados de todas as experiências de nossas vidas, desde as reações químicas das células aos processamentos psicológicos mais avançados, poderemos entender melhor a biologia, de modo particular, a filogênese.
a evolução através das reencarnações. Vejam vocês que o conceito, quando nós falamos que Deus está dentro de nós, que a lei de Deus, quando ela é modificada, isso não é um senhor que vai que vai apontar o dedo para nós. Por quê? Porque o princípio de que Deus, da lei de Deus, está impresso na nossa consciência, que está no Espírito. E isso, quando a gente se desvia dela, isso gera o quê? Uma repercussão perispiritual. E essa repercussão perispiritual gerará dor no futuro. Jorge Andréa, um outro colega médico, psiquiatra em forças sexuais da alma, já fala assim, ó: os genes representam uma energia, um campo de transição entre matéria e espírito. Seria uma energia mais condensada, em face das demais do psiquismo da zona inconsciente, chegando quase à condensação da matéria, mas ainda energia, e impossível de revelação pelos métodos científicos atuais. Quando a gente lê essa frase, transição entre matéria e espírito, o que vem na cabeça da gente? Não ouvi. Perispírito. Não é isso? Não é o corpo do espírito, o perispírito? E a conexão entre matéria e espírito não ocorre no perispírito? Então nós temos genes no perispírito, sim. E o que Emmanuel nos diz? As leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos, que a ciência da Terra está longe de formular dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos muitas vezes são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Percebam vocês a responsabilidade. Todos os agentes psíquicos, positivos ou negativos, que nós adquirimos, nos torna mais ou menos evoluído. Não é verdade? E lembra, quando a gente estuda perispírito, que falam o seguinte: quanto mais evoluído é o perispírito, é o espírito, menos denso é o perispírito. Não tem tudo a ver com isso aqui? A mágoa, a mácula perispiritual pesa, modifica a densidade perispiritual. Por isso que Deus, quando criou o princípio espiritual, nos deu a condição de espírito. Entretanto, havia que ser criado outros princípios, como o princípio material. Todos esses princípios, no caso espiritual, deu origem ao espírito, material à matéria, que deu origem ao corpo físico, e a união desses dois vem pelo perispírito. Tudo a partir do fluido cósmico universal. Percebam que todos nós somos energia por essência. Tanto o princípio material quanto o princípio espiritual tem origem do fluido cósmico universal. Nós somos energia mais ou menos densa, mais ou menos condensada. Por isso que nós temos que entender que fluido, que dá essa ideia de uma substância líquida ou gasosa, tem um conceito um pouquinho diferente para Gabriel Delany, quando ele fala que fluido
são estados da matéria, o fluido universal são estados da matéria em que ela é mais rarefeita do que no estado conhecido sob o nome de gás. Desculpe, conceito de fluido para Gabriel Delany. E nós sabemos que graças a esse fluido nós temos origem à matéria elementar primitiva, que ela é etérea, que ela é imponderável, mas também ela pode se materializar. Qual fluido é o responsável pela materialização, por exemplo, das reuniões mediúnicas? O ectoplasma, que é um fluido, que vem do fluido cósmico universal. E essa decomposição do fluido, além de matéria bruta e do corpo físico, o fluido universal também pode ser decomposto em fluido vital, que é o fluido que todo encarnado tem, motivo pelo qual, quando nos equivocamos e optamos pelo suicídio, sofremos muito. Por quê? Porque não houve tempo de escoamento, de decomposição do fluido vital. Por isso que os relatos de sofrimentos, de dores, inclusive físicas, é tão intenso dos nossos irmãos que escolheram o suicídio. Já o ectoplasma é um tipo de matéria que se situa entre uma matéria densa e uma matéria perispirítica. Presta, sobretudo, como nós falamos, aos trabalhos de materialização. Não sei se vocês sabem, mas a doação de ectoplasma, médiuns doadores de ectoplasma perdem peso. Dependendo da quantidade de ectoplasma que é doado numa reunião, eles chegam a perder 2, 3, 4 quilos, até mais. Por quê? Porque é substância, isso é físico. E o perispírito? Nada mais é que o invólucro semimaterial do espírito. E nos encarnados nós já sabemos que é a conexão. Então, perispírito é o corpo do espírito. Primeira coisa depois do espírito. Depois nós temos fluido vital, que com o passar dos anos vai se escoando até o desencarne. E o ectoplasma seria a substância mais física que nós temos, dos fluidos. E por último, o corpo físico. Percebam vocês que do perispírito até o corpo físico ainda existem barreiras fluídicas para chegar até o corpo físico. Mas há um ponto fundamental desse estudo que a gente vai entender agora. Que a célula nervosa, que comanda todo o perispírito, todo o nosso raciocínio, o neurônio, ela está exposta em mais ou menos 25 bilhões. Alguns, pelos seus hábitos de vida, optam por acabarem mais cedo com as suas células, por exemplo, com o hábito do álcool. E volta a lembrar, neurônio não regenera. E existe no neurônio, e é essa frase que eu quero que vocês lembrem, uma energética psíquica de profundidade. Então, há uma conexão direta. Já que os genes e os neurônios, uma energética psíquica de profundidade. E essa união entre perispírito e neurônio são responsáveis como o perispírito é o mantenedor da união molecular que organiza essas configurações, existe um estímulo que chega até nós no corpo físico, passa pelo fluido nervoso, vai até o perispírito e é refletido diretamente no espírito.
E quando há o retorno do espírito para o corpo físico, há uma resposta. Então, o fluido nervoso também se comunica com o espírito. E ele serve de conexão do corpo físico para o perispírito. E essa transformação de energia pelo pensamento, que é a grande mudança que nós temos que ter para entendermos como menos lesar perispírito. Por quê? Se é o pensamento que transforma as energias, quanto mais puros forem os nossos pensamentos, maior capacidade adquiriremos para modificar as energias ambientais. O exemplo, um ser equilibrado e cheio de energia espiritual, ele é como uma luz no meio da escuridão, não tem receio de entrar em lugares fétidos e por onde passa não irradia um magnetismo confiante. Quando a gente vê uma pessoa que é bom de coração, a gente não tem vontade de ficar junto dela? E não tem vontade, a gente fala assim, nossa, dá vontade só de ficar sentado do lado ouvindo. E é isso, é essa mudança do pensamento que nos deixa menos densos, que mostra para nós. Então, se nós sofremos com doenças, isso são reflexos das nossas vibrações mais íntimas. Então, a gente nunca deve tratar as doenças com pavor e desequilíbrio. Principalmente, por quê? Porque estamos tendo a grata oportunidade de aprendermos e de repararmos desvios que ficaram marcados na nossa consciência, quando isso advém de um fato desta encarnação, mas quando esquecemos, isso fica registrado no perispírito e vem através de uma prova. E cada uma tem uma linguagem silenciosa e se faz acompanhar de finalidades especiais, que é a evolução de todos nós. Por exemplo, hepatite, indigestão, dor de estômago, gastralgia, resfriado, são ótimos avisos contra o abuso e a indiferença. Na verdade, a gente quando abusa da comida, ou sai no sereno, a mãe chega para nós e fala assim, não é, menino, para você ficar correndo depois que come, você pode ter uma indigestão. Por quê? Porque tenta mostrar para nós como que a gente deve se portar dentro de uma situação, um comportamento equilibrado. Por quê? Olha lá. Por que preferes bebidas excitantes quando sabes que a água é boa companheira, que lava os piores detritos humanos? Por que o excesso dos frios no verão e a demasia do calor nos tempos do inverno? Acaso ignoras que o equilíbrio é filho da sobriedade? O próprio irracional tem uma lição de simples impulso, satisfazendo-se com a sombra da árvore na secura do estio e com bênção do sol nas manhãs hibernais. Vejam, irmãos, como Emmanuel sabe tocar a gente com essas palavras. Busquemos sempre o equilíbrio das ações e das emoções. Então, por que eu sofro? Primeira coisa, quando vem uma doença, não nós aqui, porque nós pertencemos a uma falange de missionários da Terra, então nós não pertencemos a esse mundo, né? Vamos excluir nós dessa conversa, porque nós somos muito evoluídos, a gente não discute, a gente não tem pensamento negativo, a gente está sempre de bom humor, a gente só deseja o bem do próximo. A gente às vezes até esquece a necessidade de prece, porque a gente vive tão inconstante relação com o Cristo, né? É tão próximo de nós, que assim, quando a gente vê a Carminha, a gente se choca, né? Não é verdade? É muito diferente, né, de nós, espíritos missionários, né? Mas, tem algumas pessoas que ficam assim, mas por que eu sofro? Primeira coisa, pensamento. Mente desequilibrada. Isso leva a estados mórbidos,
E se a gente não aprende, não aceita, isso se transforma numa bola de neve. Não é o nosso caso, né, gente? A gente está evoluindo a passos largos, a gente não precisa de muita encarnação, porque a gente recebe a prova, a gente já fala assim, eu mereço até mais, mas muito obrigado, porque a dor que eu estou sentindo, eu merecia mais ainda. A gente não reclama. Não é o nosso caso. Mas existe também a chamada lei de afinidade, que para aqueles que não somos nós, aqueles que têm mente desequilibrada, acabam se afinizando e se conectando a espíritos inferiores e passam a sofrer um processo chamado obsessão. Volto a dizer, isso aqui não é para nós, viu, gente? Rebelde, conhece a lei, mas não aceita. Isso não é para nós. A gente aceita tudo de bom grado porque nós já aprendemos. Não somos inferiores, porque não aceita, porque desconhece, é ignorante. Aqui, né, como a gente já sabe todos os livros da doutrina, já aprendemos, já vivemos o Evangelho no nosso dia a dia, então a gente não tem esse problema. A gente não corre risco de ter viciação, uma paixão por uma coisa inferior. Isso a gente não sofre. E nem transgredir com conhecimento. A gente não usa do que a gente sabe em malefício de nós. A gente não transgride a lei de Deus. Mas quem faz isso, intoxica o corpo e predispõe a estados mórbidos. Isso é só em uma encarnação. Então, quem abusa, é indiferente, inconformado, indisciplinado, já traz predisposição genética e aí começa a ter doença aviso. No máximo é o que a gente tem. Aqui que eu quero mostrar. Continua o abuso? Não somos nós. Já fomos alertados com as doenças de aviso, mas a gente, aqueles nossos amigos que são revoltados, que transgridem a lei, não aprenderam. Continua abusando da causa moral. E as advertências não prevalecem. Continuam tendo as suas predisposições. E aí começa a ter umas doencinhas um pouquinho mais dificinhas. As úlceras, as congestões, as nefrites, os reumatismos, as obstruções, as enxaquecas. Continua vindo uma doença. Agora é aquele que está convencido que não deve mudar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e moral, fala, não, ele vai aprender. E o que dizemos da sífilis e do alcoolismo procurados além do próprio abuso? Entretanto, no capítulo das enfermidades que buscam a criatura, necessitamos considerar que cada uma tem uma função justa e definida. As moléculas dificilmente curáveis, como a tuberculose, a lepra, a cegueira, a paralisia, a loucura, o câncer, são escoadouros das imperfeições. A epidemia é uma provação coletiva, sem que essa afirmativa, no entanto, dispense o homem do esforço para o saneamento e higiene da sua habitação. Então, quando nós temos paixões além do abuso e trazemos as nossas predisposições, teremos doenças dificilmente curáveis. Sífilis, AIDS, alcoolismo, câncer.
Aqui. Tuberculose, hanseníase, câncer, loucura, cegueira, paralisia. Percebam, irmãos, como a doença tem relação direta com a predisposição, mas principalmente existe uma causa moral. Difícil, né? Há dores íntimas, ocultas ao público, que são aguilhões salvadores para a existência inteira. As enfermidades oriundas dos acidentes imprevistos são resgates justos. Os aleijões são parte integrante das tabelas expiatórias, e a moléstia hereditária assinala a luta merecida. Cada um segundo seus atos. Só que nós pensamos como espírito encarnado, e esse é o erro. Nós somos espíritos que estamos temporariamente encarnados e que tudo ficará registrado no perispírito e nos genes perispirituais, predispondo-nos a doenças que não acometerão hoje, podem nem acometer nessa encarnação. A mácula fica lá. Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior, e assim, até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias umas com as outras. Isso quem nos diz é Kardec. Entenderam tudo? Está tudo encadeado. O que nós fizermos hoje vai ser reflexo amanhã, nesta e nas demais, porque fica registrado. A lei de Deus está registrada na consciência, está registrado no espírito. E isso é sinalizado nos predispondo a estados mórbidos, a doenças, nessa e nas próximas encarnações. Jesus já nos disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não adianta sentarmos e lamentarmos. Nós temos o dever de vivenciar o Evangelho, não porque Deus quer, não porque Jesus quer, mas porque nós sabemos, a partir de todos os estudos que nós já trazemos, e a partir dos conhecimentos adquiridos, de que o amor cobre 1 milhão de pecados. Amemos uns aos outros. É o que Jesus espera de nós. O amor modifica todas as máculas perispirituais que estão lá. Por isso que aquilo que nós fazemos de mal para alguém, nós não teremos que resgatar com ou para aquela pessoa, porque aquilo fica impresso em nós. Jesus nos ama, meus irmãos.
A doutrina espírita nos traz todos os conhecimentos necessários para que nós nos convençamos cientificamente, filosoficamente, religiosamente, de que é mais fácil amar, pois assim aliviaremos as nossas dores, as dores de todos aqueles que sofrem, e certamente, com isso, colheremos paz, harmonia, sintonia e mudança perispiritual. Muita paz a todos.